Olá, sejam bem-vindos! Nesta aula irei ensinar passo a passo como fazer esta linda preguiça em amigurumi. Ela pode ser utilizada de diversas formas, como em porta-maternidade, móveis de berço, ou você pode utilizar um fio com tex maior para produzi-la em outro tamanho, e aí a criatividade vai longe. Dá para fazer também como um prendedor de cortina, trava-porta, eu já fiz até um lindo varal de berço, utilizando somente a cabecinha. Esta ficou com 12 centímetros sentadinha, e eu irei utilizar em um porta-maternidade, mas poderia ser apenas um brinquedo. Como eu falei, são diversas as opções. Todo o material utilizado vai estar na descrição desse vídeo. Vamos começar? Vamos iniciar então pelas manchas dos olhos, que serão necessárias para aplicação antes do fechamento da cabecinha. Este é o fio Anne na cor chocolate e vou utilizar aqui uma agulha de 1,5 milímetros. Vamos iniciar então prendendo o nosso fio. Eu vou passar aqui a minha agulha e laçar o meu fio e subir com 7 correntinhas. Uma, eu já conto esta aqui como sendo a primeira, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Agora nós vamos pular aqui esta primeira correntinha e vamos, a partir da segunda, iniciar aqui com um ponto baixíssimo. Na próxima alça da corrente, vou fazer um ponto baixo e na seguinte, outro ponto baixo. Então, foram 2 pontos baixos. Agora, na próxima alça da corrente, eu vou fazer meio ponto alto. Vou arrematar tudo junto. Este é o meio ponto alto. Na próxima alcinha da corrente, eu vou fazer um ponto alto. Arremato de 2 em 2. Agora, no próximo ponto, que é o último da nossa corrente, nós vamos fazer um meio ponto alto. Arremata tudo de uma vez só. E um ponto baixo junto, no mesmo ponto. Certo? Agora nós vamos, como se estivesse virando aqui a peça, né? Nós vamos trabalhar agora do outro lado aqui das correntes. Eu vou fazer novamente, no mesmo pontinho que eu já estou, um ponto baixo e um meio ponto alto junto. E já prendo ali aquele meu fio que ficou de sobra, para já ir arrematando. Então, nesse último ponto da corrente, eu tive 4 pontos juntos. E agora, no próximo ponto da corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Já seguro ali meu fio para prender ele junto, ó. Arremato de 2 em 2. Certo? Na próxima alcinha da corrente, vamos fazer um meio ponto alto. Arremata todas as alcinhas juntas. Agora serão 2 pontos baixos, um para cada pontinho. Então, no próximo ponto aqui da alcinha da corrente, nós vamos fazer um ponto baixo e na próxima outro ponto baixo. E por último agora, na última alcinha da corrente, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora é só puxar o fio. E está pronto então aqui a manchinha do olho. Este fio que ficou arrematado lá atrás eu já corto. E agora esse daqui a gente vai deixar um fio longo aqui para a costura depois. Vou puxar aqui o fio. Antes eu vou passar aqui o fio por dentro para dar um nozinho, por dentro da alcinha que ficou. E aqui está pronto. Agora tem que fazer outro igual a este. Você volte aqui o vídeo e refaça o passo a passo. Já estou aqui com as 2 manchinhas dos olhos prontas. E agora vamos então para a cabecinha. Agora, com o fio da cor mais clara, que aqui eu estou utilizando o Off-White, nós vamos iniciar então a cabeça da nossa preguicinha. Este aqui seria o rostinho dela.
Vamos iniciar com o anel mágico e dentro do anel mágico vamos fazer 6 pontos baixos. Prendi aqui meu fio, um pontinho, e agora sim vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar então o nosso anel. E seguimos para a segunda carreira, então. Na segunda carreira serão somente aumentos. Para cada ponto da carreira anterior, vamos fazer 2 pontos baixos. E serão os aumentos. Então aqui eu fiz o meu primeiro pontinho e junto com ele eu vou fazer outro ponto baixo. E será o meu primeiro aumento. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, inserir a minha agulha e puxar aqui o meu fio que eu vou utilizar como um marcador de carreiras. Este aqui vai ser o meu fio marcador, então. E agora vamos seguir, então, com 2 pontos baixos para cada um dos pontos. No final da carreira teremos 12 pontos. Eu já pego ali aquele fio do anel mágico lá atrás e vou arrematando junto. E sigo, então, com 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos. Finalizei então aqui a segunda carreira, vamos para a nossa terceira carreira. Vou puxar aqui meu fio marcador. E a terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Então aqui um aumento e um ponto baixo. E segue com um aumento e um ponto baixo por toda a volta, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Eu vou fazendo aqui e retorno sempre com as carreiras prontas. Vamos então para a nossa quinta carreira, que será um pouquinho diferente. Vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Já fiz meu aumento, 1, 2, 3 pontos baixos. Agora eu vou fazer novamente um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E vamos repetir mais uma vez. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora nós vamos fazer, já vamos iniciar a nossa troca de cor. Nós vamos aqui iniciar com a cor do corpinho aqui. Então eu vou desfazer aqui só o final do meu pontinho e já vou encerrar esse último ponto aqui com a cor do corpinho. E aqui é o meu castanho. Então eu já arremato aqui esse último ponto com a cor que eu vou alterar. E vou fazer então aqui 2 nozinhos aqui para prender bem. E aqui a gente faz então a troca de cor só para 2 pontinhos nessa primeira carreira da troca. Aqui nós vamos fazer agora no próximo ponto um aumento. Serão 2 pontos baixos juntos agora no próximo ponto, já com a cor nova. Ó. E eu já prendo ali o meu fio lá atrás para arrematar. Fiz o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto do aumento, eu já vou deixar assim para arrematar com a cor clara, a cor que a gente já estava aqui do rostinho.
Ó, ficou dessa forma. E agora eu sigo com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora nós vamos repetir um aumento e 3 pontos baixos 2 vezes. Um aumento, 1, 2, 3 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. Finalizamos então essa carreira com 30 pontos. Essa parte aqui mais escurinha vai ficar para cima depois. E vamos então para a sexta carreira, que também será um pouco diferente. Vamos fazer 6 pontos baixos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e o último, 6 pontos baixos. Vamos fazer uma sequência de 3 aumentos. No próximo ponto, então, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. No ponto seguinte, também 2 pontos baixos juntos, que será o meu segundo aumento. E agora, mais um, que é o terceiro aumento, 2 pontos baixos juntos. E seguimos com uma sequência agora de 5 pontos baixos. Vamos continuar agora, então, com 5 pontos baixos e depois nós vamos fazer a nossa troca de cor. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Esse último, a gente vai já arrematar com a cor castanha. Vou puxar o fio deixando uma sobrinha, para que ele não fique repuxando depois. Eu deixo uma sobra de fio e arremato já esse último ponto aqui. E agora vamos fazer 4 pontos baixos. Eu, quando vou fazer assim, para não ficar depois se soltando e abrindo ponto, eu já prendo ali no primeiro pontinho os fios que ficaram lá atrás. Então aqui, ó, prendi o fio da cor que eu já estou junto com o fio que eu troquei antes ali, o claro. Então vamos fazer aqui 4 pontos baixos. Eu já fiz 2, esse é o terceiro e mais um agora, o quarto ponto baixo. E aqui a gente vai alterar novamente a cor. Já nesse último ponto, a gente já arremata ele com a cor clara. Deixo uma sobrinha de fio, arremato aqui, puxo bem o fio atrás, e agora nós vamos fazer 5 pontos baixos na sequência. Eu já prendo ali, ó, o meu fio claro no primeiro pontinho que eu fizer, para ele ficar bem fechadinho esse ponto, senão essa sobrinha de fio acaba que abre e o ponto fica aberto. Aqui 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora vamos fazer 3 aumentos na sequência. 2 pontos baixos juntos. Fiz o meu primeiro aumento. No próximo ponto vou fazer 2 pontos baixos juntos, que será o meu segundo aumento. E agora o terceiro e último aumento. 2 pontos baixos juntos. E vamos encerrar então essa carreira com mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e o último, 4 pontos baixos. Encerramos então essa carreira com 36 pontos. E ele ficou assim, ó, não tá mais redondinho e aqui é a parte de cima. Agora nós já estamos quase encerrando a cor clara, então nós vamos iniciar aqui essa carreira já com a mudança de cor. Vamos puxar lá o fio castanha, deixando uma sobra de fio, e vou arrematar esse meu último ponto aqui com ele. Então eu já inicio com a cor castanha. Vou fazer um aumento e 5 pontos baixos 2 vezes. 2 repetições de um aumento e 5 pontos baixos. Então aqui
Um aumento, já prendi lá minha sobrinha de fio, ó. E agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos fazer novamente um aumento e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer agora um aumento. Porém, eu vou já encerrar aqui esse último ponto com a cor clara. Então, aqui eu encerro aqui, puxo bem o fio lá atrás e já faço aqui o meu primeiro ponto do aumento, eu já vou prender ali aquele fio lá atrás. Então, será um aumento e agora 3 pontos baixos. 1, 2 e o último já vou encerrar aqui com a cor castanha. Meu terceiro ponto baixo. Vamos trocar então novamente aqui a cor para castanha. Puxo meu fio lá atrás. E agora faço 2 pontos baixos, já prendendo o fio, né? Sempre prendendo o início, no primeiro ponto a gente prende o fiozinho lá atrás. Agora um ponto baixo e aqui o segundo ponto baixo. Em seguida nós vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos. E agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Já vamos fazer aqui a nossa troca de cor, arrematando esse último ponto com a cor clara. E agora vamos fazer 2 pontos baixos. Já prendo lá o fio, o primeiro pontinho. Um ponto baixo. 2 pontos baixos. Em seguida, um aumento. 2 pontos baixos juntos. E agora um ponto baixo. Já encerrando com a cor castanha. E na sequência, 4 pontos baixos. Vamos prender lá no primeiro pontinho o fio e fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, um aumento no próximo ponto e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E encerramos então essa carreira com 42 pontos. Ficou assim. Agora nós vamos seguir somente com a cor castanha. Esta cor mais clara a gente já pode até cortar ela aqui, porque a oitava carreira será de um aumento e 6 pontos baixos, repetindo até o final, somente na cor castanha. Não vamos mais precisar da cor clara. Então aqui eu vou fazer o meu aumento e já vou até cortar aqui o meu fio para não ficar atrapalhando. Vou cortar ele. E depois, quando a gente for fazer os pontos aqui de cima dessa parte, a gente já arremata esse fio. Vamos seguir então com a oitava carreira. Eu já fiz aqui o meu aumento, né? Então a oitava carreira será de um aumento e 6 pontos baixos, repetido até o final. Eu fiz o aumento e agora 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos.
Finalizei então aqui a carreira de número 8 e ficou nesta forma. Aqui será a parte de cima da cabecinha, aqui estão todos os pontos com as sobrinhas que ficaram aqui para dentro, e este aqui é o fio que eu cortei agora por último, que eu já arrematei ali nos pontos. E agora é só seguir então com a 9ª carreira. Vou marcar aqui meu início da carreira. Vamos seguir então. A carreira de número 9 será de um aumento e 7 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento, 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. As carreiras de número 10 e 11 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 54 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. E vamos iniciar então com as nossas diminuições. A carreira de número 12 será de uma diminuição e 7 pontos baixos. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematar com ponto baixo. Esta então será a nossa diminuição. E agora seguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente, vamos repetir uma diminuição e 7 pontos baixos. E seguimos repetindo até o final da carreira, totalizando 48 pontos. Eu vou fazendo aqui e retorno com essa carreira pronta. Gente, eu achei que estava gravando aqui a colocação dos olhinhos, mas não estava. E agora eu já estou com ele aqui prontinho, mas eu vou colocar certinho aqui para vocês como fazer. Tá? Já coloquei até as travas, aí eu não tenho como gravar novamente. Então aqui, nós vamos inserir o olho na segunda correntinha da mancha, e aqui nós vamos calcular, ó, acima aqui do nosso anel mágico, nós vamos colocar entre a 4ª e a 5ª carreira. Então nós vamos inserir o nosso olhinho já com a manchinha e posicionar o outro olho do outro lado da mesma forma. Então aqui na nossa mancha, não consigo mostrar aqui, mas foi na segunda alcinha da corrente que eu inseri o olhinho. Aí ele fica bem certinho. E o olho é de 8 milímetros. E aí depois de inserir já junto com a manchinha, a gente coloca as travinhas lá atrás da cabecinha. E fica nessa forma. Espero que tenha ficado de fácil entendimento. Vamos então agora para a carreira seguinte. As carreiras de número 13 e 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 48 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 15 será de uma diminuição e 6 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. A carreira de número 16 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno.
A carreira de número 17 será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo 6 vezes, até o final da carreira. Já fiz minha diminuição, agora 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Carreira de número 18 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 19 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E agora, como a gente já está fechando ali a nossa cabecinha, vamos já começar a colocar enchimento. A gente vai iniciar com enchimento e vai colocando à medida que vai fechando aqui a nossa abertura. A carreira de número 20 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vou acrescentar mais um pouco de enchimento. E de agora até o final, a gente vai acrescentando enchimento a cada carreira. Sempre moldando já a nossa cabecinha aqui, fazendo o formato dela certinho, né? Para não ficar torto de um lado. A carreira de número 21 será de uma diminuição e 1 ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição, 1 ponto baixo. E segue com uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Mais um pouquinho de enchimento. E vamos então agora para a nossa última carreira, que será de 6 diminuições. Vamos fazer 6 diminuições no total, ficando com apenas 6 pontos. Vamos pegar de 2 em 2 pontos nas alcinhas da frente dos pontos e arrematar com ponto baixo. No final, ficaremos somente com 6 pontos. Finalizei aqui então a carreira de número 22, vamos puxar o fio, tirar aqui o marcador, e agora vamos deixar aqui o fio, mas antes vamos acrescentar um pouquinho mais de enchimento. E agora nós vamos colocando enchimento, moldando a peça, até que ela fique firme. Não pode colocar muito que abra os pontos, mas também não pode ficar murcho, então tem que ficar firme. E assim já tá bom. Já está bem firme. Agora sim, vamos cortar esse fio, deixando ele longo para a costura. E vamos fazer o arremate. Vou puxar aqui então o meu fio. E para encerrar então aqui a cabecinha, vamos fazer o arremate. Vamos pegar somente as alcinhas da frente dos últimos 6 pontos que ficaram. Então, em cada alcinha da frente de cada um dos pontos, a gente vai passar o nosso fio com agulha. Um por um. Dessa forma, a gente vai fazer o arremate, formando aqui um anel mágico. São 6 pontos no total. Então, vamos passar a agulha 6 vezes. E agora sim, a gente vai só puxar aqui o nosso fio
e ele vai fechar ali a abertura. E vamos dar um nozinho aqui no pontinho aqui ao lado, para prender bem. E insiro então aqui a minha agulha bem no centro do anel, para esconder esse fio. Mas antes eu vou dar um nozinho aqui ainda, só para garantir que não se solte. Vamos só dar mais um nó. Eu tenho esse costume, mas não seria necessário, mas eu gosto sempre de garantir. E está prontinha aqui então a nossa cabecinha. Vamos cortar aqui o fio. E com a própria agulha é só ir ajeitando aqui o enchimento por dentro. Vamos então costurar aqui as manchinhas dos olhos. Nós vamos inserir a agulha aqui, ó, entre os pontos. Eu já vou inserir nessa primeira aqui para puxar o fio lá para trás. E agora é só ir inserindo a agulha na cabecinha. Posicionando direitinho, né? O formato que você achar que fica melhor. E agora eu volto, ó, aqui por baixo e insiro a agulha abaixo aqui entre os pontos. Dessa forma. E não passe o fio por cima, porque senão fica feio. Nós vamos inserir agora no próximo ponto a agulha e passar no ponto da cabecinha. Agora eu volto no mesmo ponto anterior que eu saí e insiro neste mesmo ponto e pulo para o próximo. Sempre eu vou pular para trás e para frente, para trás e para frente, para que ele fique uma costura invisível. Aqui eu já estou chegando aqui na parte dos olhos, sempre seguindo da mesma forma. E agora só temos que cuidar para deixar o espaço ali onde a gente vai bordar o narizinho, que é bem no anel mágico. Já contornei ali o olhinho. Ó, a gente vai até aqui, ó, deixar uma, duas carreiras depois do anel mágico. Entre a segunda e a terceira carreira. Para ter o espaço ali depois para bordar o focinho. E aí é só seguir costurando até o final. Tô chegando aqui já no final da costura. E aí a gente vai só prender com um nó. Fazer um nozinho aqui. No último pontinho. E aí agora é só esconder esse fio por dentro da cabecinha. Este lado está prontinho. Vamos inserir então aqui a agulha saindo lá atrás. E é só cortar o fio. Certinho. E agora é só fazer a mesma coisa do outro lado, seguindo a mesma posição. Já fiz aqui o bordado do segundo olho e agora vamos então para o bordado do focinho. Para bordar o focinho, nós vamos inserir a agulha e sair aqui entre a primeira e a segunda carreira depois do anel mágico. Nós vamos inserir a agulha e vamos sair ali acima entre a primeira e a segunda carreira. E agora a gente faz aqui o formato do nosso focinho. Eu gosto sempre de falar que é um formato de Vzinho, né, que a gente faz, e depois borda dentro. Ó, a gente tem que fazer este formato. Depois é só bordar dentro dele. Então, aqui, entre a primeira e a segunda carreira também, na parte de baixo, eu vou inserir minha agulha novamente,
saindo na mesma linha lá de cima. Dessa forma. E agora é sempre inserir a agulha no mesmo ponto aqui na parte de baixo e saindo na mesma carreira na parte de cima. E fazendo o bordado, preenchendo aqui então o nosso focinho. E é só seguir bordando. Após preencher todo ali o focinho, a gente vai passar o fio daí na parte de cima dele, somente uma vez, saindo lá onde a gente inseriu a agulha no início, para poder dar um nó nesse fio e esconder ele. Vamos só ajeitar aqui a própria agulha, para que fique bem preenchido. Puxo o meu fio e está prontinho então o focinho. Agora é só dar um nozinho e cortar o fio. Já cortei meu fio, agora eu vou inserir a agulha ali embaixo novamente, para bordar a boquinha da nossa preguiça. Vamos sair com a agulha entre a terceira e a quarta carreira, abaixo do anel mágico. E aí a gente faz o formato dela, como se estivesse sorrindo. Deixo o mesmo espaço dos dois lados, para não ficar torto. E sai com a agulha bem no centro da boquinha, na mesma carreira. E agora é só passar o fio por baixo aqui, ó, a agulha. E inserir novamente a agulha no mesmo local, aqui no centro. Saindo agora bem abaixo do focinho. Ó, bem abaixo do focinho, a gente vai sair bem no centro ali. E agora sim a gente vai ajeitar aqui a boquinha. E esse fio aqui, a gente vai até o centro aqui da boquinha, onde a gente tinha feito o pontinho. E inserir a agulha saindo lá onde a gente iniciou. Onde a gente inseriu a agulha no início. Só ajeitar aqui então a boquinha, fazendo ela ficar bem certinha. E agora é só dar um nozinho aqui nesse fio, cortar e esconder dentro da cabecinha. Vou só ajeitar então aqui o enchimento por dentro. E está prontinha a nossa cabecinha da preguiça. Ficou fofa, né? Agora nós fizemos a parte mais difícil, vamos então agora para o corpo da nossa preguicinha, que é bem fácil de fazer, mais simples. Vamos iniciar então com o anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos então fechar o anel e seguir para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Será um aumento para cada um dos pontos da carreira anterior. Então serão 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos no final. Eu vou fazer aqui o meu primeiro pontinho e já vou inserir aqui o meu fio marcador de carreiras, para marcar aqui o início da minha carreira. Então eu já tenho um pontinho, agora eu vou fazer outro junto com ele para ser o meu aumento. E agora é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto. Já vou prendendo ali o fio que ficou lá atrás.
E eu vou fazendo aqui então e já retorno com essa carreira pronta. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento, um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento e segue com 1, 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A sexta carreira muda um pouquinho. Nós vamos fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o último aqui, 12. 12 pontos baixos, então, a gente fez. E agora nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos. Fiz o meu primeiro aumento, agora vou fazer mais um aumento, que são 2 pontos baixos juntos, e agora o último aumento, o terceiro. Então, fizemos 3 aumentos na sequência. E voltamos então para 12 pontos baixos. Eu vou fazendo aqui os meus 12 pontos, e depois vamos de novo fazer os aumentos. Fiz aqui os 12 pontos, e agora vamos fazer novamente, nos próximos 3 pontos, vamos fazer 2 pontos baixos juntos, que são um aumento para cada um dos 3 pontos. Esse aqui é o meu segundo aumento, e agora, mais uma vez, 2 pontos baixos juntos, o terceiro aumento. As carreiras de número 7 até a número 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 11, então vamos agora para a carreira de número 12, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Fiz a minha primeira diminuição, agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Agora iremos voltar então para as carreiras de ponto sobre ponto. As carreiras de número 13 até a número 16 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 17 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 18 até a de número 21 também serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras.
Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. E já podemos então iniciar com o enchimento. Vamos colocar aqui o enchimento até onde der, para continuar depois com as nossas carreiras. Voltando então, a carreira de número 22 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 23 e 24 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo essas 2 carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei então aqui ao final da carreira de número 24 e agora nós vamos finalizar a nossa peça com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Vou cortar o meu fio. E agora vou puxar ele aqui. Já posso tirar aqui o nosso marcador. Está faltando o enchimento. E agora então vamos completar com o enchimento, moldando aqui a peça. Enchendo bem até que a peça fique firme. Lembrando que ela não é bem redonda, a gente fez aumentos nas laterais, então ela vai ficar um pouquinho mais comprida para as laterais. Já finalizei aqui o enchimento e a nossa parte do corpo está prontinha. Lembram que na sexta carreira a gente fez os aumentos? Então, esses aumentos vão ficar para a lateral, ó. Aqui na sexta carreira a gente fez os 3 aumentos de cada lado. Essa parte vai ser como se fosse a lateral do corpinho. Se você quiser que ele fique com a barriguinha e as perninhas para frente, é só colocar dessa forma. Eu quero que ele fique com a cabecinha virada para a lateral, como se estivesse olhando para o lado. Então, eu vou virar aqui a minha peça, deixando a cabecinha para o lado, deixando aqui a cabecinha em direção aos aumentos que a gente fez na sexta carreira. Vai ficar dessa forma. E depois os bracinhos eu vou colocar para frente, deixando a cabecinha de lado. Então, vamos iniciar aqui com a costura, que é de forma bem simples, vamos só pegar e passar a agulha entre os pontos da cabecinha, posicionando ela da forma que a gente quer, e passando aqui nos pontos da última carreira do corpinho. E aí é só seguir com a costura, deixando sempre alinhado da forma que a gente quer o corpinho. Antes de finalizarmos a costura, vamos acrescentar um pouco mais de enchimento para que a cabecinha fique firme, não fique caída. Então, a gente preenche mais um pouco aqui. E agora sim, vamos finalizar aqui a costura. Cheguei aqui no meu último pontinho. E aí é só dar um nozinho aqui no fio e esconder ele lá por dentro da cabecinha. E agora é só cortar o fio. Já ajeitei aqui o enchimento por dentro e essa parte está prontinha. Agora vamos tecer então os bracinhos da nossa preguiça. Vamos iniciar então os bracinhos. Eu vou fazer apenas um com vocês. Então, após fazer este, é só voltar aqui neste ponto do vídeo e fazer outro. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos.
Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira, que será de um aumento e um ponto baixo repetido 3 vezes. Então, eu vou fazer aqui um aumento. Vou voltar aqui no primeiro pontinho do meu aumento para inserir o meu fio marcador de carreiras. Então, já temos aqui um primeiro aumento, e agora no ponto seguinte eu vou fazer um ponto baixo. Já vou prendendo ali o fio de trás, para ir arrematando. E agora, novamente, vamos fazer um aumento. E no próximo ponto, um ponto baixo. Vamos repetir então a terceira vez. Um aumento. E no próximo ponto, um ponto baixo. Encerramos então com 9 pontos. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 9 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Na carreira de número 5, iremos fazer um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, 1, 2 pontos baixos. Novamente, um aumento no próximo ponto. E 1, 2 pontos baixos. E mais uma vez, um aumento e 2 pontos baixos. Finalizamos então com 12 pontos. As carreiras de número 6 até a carreira de número 21 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Serão então 16 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui e retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 21 e ficou nessa forma. Está faltando agora o enchimento. Vamos então completar com o enchimento, já inserindo e moldando a peça. Já está com enchimento suficiente, então vamos agora para a próxima carreira, de número 22, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. No final teremos 10 pontos. Então vamos lá. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos e arrematar com ponto baixo. Esta então aqui é a minha primeira diminuição. E agora vamos contar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vamos repetir mais uma vez. Uma diminuição e 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E agora podemos já tirar aqui o nosso fio marcador e vamos fechar então aqui a nossa peça com pontos baixos, pegando os pontos da frente, unindo com os pontos ali de trás. Dessa forma, vamos fechar então, arrematando com pontos baixos. Serão 5 pontos baixos no total. Eu já fiz o meu primeiro, esse aqui é o meu segundo. E agora segue até o final. O terceiro ponto baixo, o quarto ponto baixo, e aqui o último a gente pega só um ponto, porque o primeiro pontinho lá a gente não conseguiu pegar. Então agora é só
puxar o fio e cortar deixando longo para a costura. E está prontinho então aqui o meu primeiro bracinho, e agora está faltando colocar as unhas aqui, as garras da nossa preguiça. E para fazer as unhas dela, vamos pegar aqui o fio off-white, o mesmo que a gente utilizou lá no rostinho dela. Vamos posicionar dessa forma, e aqui na ponta a gente vai pular aqui o anel mágico, e na segunda carreira a gente vai inserir a agulha aqui mais para o lado, e vamos laçar o fio Vamos laçar esse fio aqui, trazendo para frente, e agora nós vamos prender com ponto baixíssimo, certo? E vamos subir agora 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Agora nós vamos pular a primeira correntinha, e a partir da segunda alça da corrente, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Vamos fazer 3 pontos baixíssimos na sequência. Fiz o meu primeiro, agora pulo para a próxima alcinha da corrente e arremato com outro ponto baixíssimo. Mais uma vez, na próxima alcinha da corrente, vamos arrematar com ponto baixíssimo também. Então, fizemos 3 pontos baixíssimos. E agora nós vamos inserir a agulha no mesmo local que a gente iniciou, puxar o fio e arrematar com outro ponto baixíssimo. Dessa forma. Vamos puxar agora o fio. Vou cortar ele aqui, não muito comprido. E agora a gente puxa ele dessa forma, insere a agulha no mesmo local, só que de trás para frente, para puxar esse fiozinho aqui lá para trás. Vamos puxar então o fio. E agora é só dar aqui um nozinho duplo e esconder esse fio dentro do bracinho. Vamos dar um nó, mais um. E agora, com o auxílio da agulha, nós vamos puxar esse fio lá para trás, lá para dentro. Então, eu insiro ali no mesmo local. E agora, com as duas pontas aqui do fio, passo na minha agulha e puxo essa agulha lá para dentro, atravessando lá, saindo o fio lá fora. Agora é só a gente cortar o fio. Então, a gente fez aqui a primeira unha ou garra da nossa preguiça. Serão 3 no total. Agora, do lado dessa, nós vamos fazer outra, porém a do meio será um pouquinho maior. Deixa eu pegar aqui o fio e vamos fazer aqui o início da mesma forma. Vamos inserir aqui no próximo pontinho a agulha, saindo ali, laço o fio, arremato com ponto baixíssimo e agora subo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E volto a partir da segunda alça da corrente, vou voltar com 4 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha da corrente, vamos fazer o segundo ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, nós vamos fazer o nosso terceiro ponto baixíssimo. E na próxima alcinha, o nosso quarto ponto baixíssimo. Feito isso, insiro a agulha no mesmo local onde eu iniciei. Laço o fio lá atrás e arremato com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio e finalizar da mesma forma. Vou puxar ele aqui. Com o auxílio da agulha de crochê, eu puxo o fio lá para trás. E agora é só dar os nozinhos e esconder o fio. E está faltando apenas uma das garras da nossa preguiça. Vamos inserir então aqui a agulha no próximo pontinho.
Laço meu fio lá atrás, e esta daqui será do mesmo tamanho da primeira, então nós vamos arrematar aqui com baixíssimo e subir 4 correntinhas. Agora, a partir da segunda alça da corrente, nós vamos voltar com 3 pontos baixíssimos. Aqui eu fiz o meu primeiro, o segundo ponto baixíssimo, e mais um, o terceiro ponto baixíssimo. E vamos inserir novamente a agulha lá onde a gente iniciou, laçar o fio, arrematando com ponto baixíssimo. E agora a mesma coisa, vamos cortar o fio, dar os nozinhos e esconder ele. E está prontinho então aqui a nossa mãozinha da preguiça com as 3 garras. E agora é só voltar aqui no vídeo e seguir o passo a passo novamente. Vamos então tecer as pernas, agora a mesma coisa, eu vou fazer somente uma com vocês, depois é só voltar aqui nesse ponto do vídeo e fazer outra igual. Iniciamos com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento, vou voltar aqui no meu primeiro pontinho para colocar o marcador. E sigo então agora no próximo ponto, um ponto baixo. Novamente um aumento. E um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento. E um ponto baixo. Finalizamos então essa carreira com 9 pontos. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das duas carreiras. Eu vou fazendo aqui e retorno com essas carreiras prontas. A quinta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento. Um e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento. Um, 2 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento. E 2 pontos baixos. Finalizando então essa carreira com 12 pontos. Até aqui foi tudo igual aos bracinhos. Porém, agora só modifica a quantidade de carreiras. As carreiras de número 6 até a 16 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 11 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 16. Está faltando colocar o enchimento. Vamos então preencher com o enchimento, já moldando a peça. E vamos seguir então para a próxima carreira, a de número 17, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Então, vamos pegar aqui as alcinhas da frente dos próximos 2 pontos, arrematar com ponto baixo, e esta foi a minha diminuição. E agora 4 pontos baixos. 1,
2, 3 e 4. Mais uma vez, uma diminuição. E segue com 4 pontos baixos. Vamos finalizar então essa carreira com 10 pontos. Agora eu só vou puxar aqui meu fio marcador e já podemos então fechar aqui a nossa peça com pontos baixos. Vamos pegar os pontos da frente e os de trás e arrematar com pontos baixos. Serão 5 pontos baixos no total. Fiz o meu segundo, agora é o terceiro, o quarto ponto baixo e o quinto, e sempre sobra um ponto mesmo, porque sempre um lá no início a gente não consegue pegar. E agora é só cortar aqui o fio, deixando ele longo para a costura também. Está faltando então agora também só as garras. E aqui as garras é feita da mesma forma que a gente fez o dos bracinhos. Vamos pegar aqui na parte da segunda carreira, laçar o nosso fio, arrematar com ponto baixíssimo e agora subir 4 correntinhas. Voltando, a gente pula o primeiro pontinho, a primeira alcinha da corrente, e a partir da segunda a gente volta então com 3 pontos baixíssimos. Insere a agulha no mesmo local onde iniciou, laça o fio e arremata com ponto baixíssimo. E agora é só cortar o fio, puxar ele aqui por dentro, a gente insere a agulha de trás para frente, puxa o fio lá para trás, e agora a gente dá um nó e esconde o fio. A garra do meio a gente faz ela um pouquinho maior, né? Mas é da mesma forma. Só vai mudar que ao invés de subir 4 correntinhas, a gente vai subir 5. Aqui nós vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E quando a gente volta, a gente pula a primeira alcinha da corrente. E a partir da segunda, a gente volta então com 4 pontos baixíssimos. E o restante é feito do mesmo jeito. E agora a terceira e última garra a gente faz da mesma forma, do mesmo jeitinho que a gente fez a primeira. A gente vai subir aqui 4 correntinhas. E a partir da segunda alça da corrente, a gente retorna com 3 pontos baixíssimos. E o restante é tudo igual. Finalizei então aqui
a perninha, já está com as garras prontinhas, e agora é só voltar o vídeo e fazer outra igual. E chegou a hora então de montarmos o nosso quebra-cabeças. Montar aqui a nossa preguicinha. Já estou com todas as partes dela pronta. Aqui estão os bracinhos e aqui as perninhas. As perninhas são mais curtas. Então vamos para a costura. A costura é feita de forma bem simples, não tem mistério, porém só temos que cuidar que no meu caso eu fiz ela com a carinha olhando para o lado. Então aqui eu vou colocar os bracinhos para frente ali do corpinho. E a cabecinha eu já tinha costurado pro lado do corpinho, né? Então aqui nós vamos inserir a agulha na partir aqui da terceira carreira. A gente insere a agulha aqui no corpinho e vamos alinhar, ó, com o centro aqui da cabecinha, abaixo do focinho. Este no meu caso, né? Se você fez ela com os bracinhos, com a carinha toda voltada para frente, aí muda um pouquinho. Neste caso aqui, como ela vai ficar com a cabecinha virada para o lado, então é nesse formato que a gente tem que fazer a costura. Então é só passar aqui a agulha nos pontos do bracinho, da última carreira do bracinho, e no corpinho, posicionando da forma que você quer. Eu estou fazendo ela assim porque eu vou utilizar em um porta-maternidade. Então por isso que ela vai ficar com a carinha olhando para o lado. Aqui a gente passa o fio entre os pontos do corpinho e depois pegando nos pontos da última carreira do bracinho. E é só seguir costurando. Eu quero que ela fique com os bracinhos presos nessa posição, porque ela vai ficar como se estivesse segurando alguma coisa. Mas se você quiser que ela fique com os bracinhos soltos, então aqui você já encerra a costura dando um nozinho. Como eu quero que ela fique presa assim, o bracinho sem mover, eu vou agora dar uns pontinhos, vou dar um nó aqui no final da costura do bracinho e vou dar uns pontinhos aqui no corpinho, para que ela fique assim, nessa posição sem se mover. Aí fica ao seu critério como você vai utilizar ela e a forma que quer que fique os bracinhos. Já está na posição que eu quero, está bem preso, então agora eu vou só passar esse fio aqui para dar um nó. Certinho. Agora é só dar um nozinho aqui, passando o fio lá para trás, eu dou um nó e escondo esse fio. Agora é só cortar. E aqui está então. Agora é só fazer a mesma coisa, posicionando o outro bracinho da forma correta, né? E fazer a mesma costura do outro lado. Já costurei aqui o outro bracinho e agora está faltando somente as perninhas. Vamos para a costura então. Eu posiciono desta forma a perninha já alinhada com o bracinho. Só ajeitar aqui. E aqui, ó, já está alinhado com a costura do bracinho. Então, eu inicio minha costura e faço da mesma forma que eu fiz o bracinho. Pegando entre os pontos do corpinho e com a última carreira da perninha. E é só seguir costurando. Então, posicionando
verificando se não vai ficar torto e fazendo a costura. Eu também quero que a perninha fique assim presa para cima, então eu vou dar uns pontinhos aqui entre o corpinho e a perninha, para deixar preso que nem eu fiz no bracinho. E depois é só fazer o mesmo para a outra perninha. E assim ficou a nossa preguiça. Uma gracinha, não é mesmo? Uma receita tão fácil de fazer e que fica uma fofura, não acham? E aqui nas garras dela eu utilizo o endurece crochê, para deixar ela bem firme, e não ficar virando assim dessa forma. Este amigurumi ficou com 12 centímetros assim sentadinho. Mas deixa eu aproveitar e já te contar uma novidade aqui do canal. Agora temos o Clube Amiguchos, onde se terá acesso a vídeos com receitas exclusivas para os membros do clube. Clica no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Mas agora me conta, o que você achou dessa aula? Não esqueça de deixar o seu comentário. Muito obrigada por assistir e até a próxima!